Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Boa noite, igreja. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa reunião semanal, falando, meditando e compartilhando a palavra do Senhor. Então nós vamos dar um tempinho para cada um pegar sua Bíblia, óculos, se quiser tomar água, um copinho de água. E a gente vai ouvindo uma música enquanto vocês se preparam para iniciarmos a nossa reunião, amém? Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Todos prontos? Hoje o tema da palavra que nós vamos compartilhar é o tempo da nossa vida. O tempo da nossa vida aqui no mundo. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta bem simples para cada um que está ouvindo nessa noite. Uma pergunta que a gente faria até para uma criança, eu tenho certeza da resposta. Você quer ir para o céu?
Com certeza todos vão dizer que sim. Claro, a outra opção é o inferno e para lá ninguém quer ir, né? Só que a única forma de ir para o céu é quando a nossa vida aqui chega no final, através da morte. O que ninguém quer, a não ser que sejamos arrebatados, como foram Elias, Enoque, ou que vivamos até o arrebatamento. Mas o final do nosso tempo aqui é a morte. A gente quer ir para o céu, mas quando a gente pensa na morte, parece que, né, dá uma coisa assim, morte? Não, morte não. Vamos lembrar que a nossa vida aqui no mundo tem um tempo. E que esse tempo é estabelecido por Deus. Deus é o dono da nossa vida. E a única coisa que nós podemos fazer é pedir a Ele que nos prepare para o encontro com Ele, seja da forma que for, da forma que Ele quiser. Irmãos, eu tenho visto assim o pavor de muitas pessoas diante de pensar na morte. A gente está vendo um mundo assustado, apavorado, né, com essa doença. Mas tantas doenças, né, tantas doenças até piores já passaram pelo mundo. E ninguém acostumou ainda com a morte. Só que a morte é a porta de saída das nossas vidas deste mundo para a vida eterna. Davi sabia disso. E ele pediu a Deus que revelasse para ele o tempo da vida dele aqui no mundo. Abre a sua Bíblia em Salmos 39. Nós vamos ler do versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 7. Ou melhor, até o versículo 8. Vamos ler? Davi perguntou ao Senhor: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Ele não pediu para Deus que ele queria saber o tempo dele aqui nessa vida, para ele aproveitar mais o mundo, para ele poder fazer tudo o que ele queria fazer, para ele correr na realização dos planos dele. Mas ele queria saber o tempo dele neste mundo, a medida, quando ele fala a medida dos meus dias qual é o tempo, né? A medida dos dias é o tempo. E ele queria que Deus revelasse para ele qual é o tempo que eu tenho nesse mundo. E por que ele queria saber? Ele queria saber para que ele pudesse sentir a fragilidade que é a nossa vida nesse mundo, irmãos. Ele diz aqui, para que eu sinta o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu nada sou. E aí a gente lembra, né, que a palavra diz que nós somos pó. Amém? Então, nossa palavra hoje, nossa meditação de hoje, é junto com essa meditação de Davi, é junto com essa preocupação de Davi. Aí ele continua: eis que o Senhor fez os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Como Davi reconhecia a fragilidade da vida dele, e olha que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi conhecia o coração de Deus. Davi conheceu muito, muito de Deus. Eu gosto muito dos Salmos porque a gente fica conhecendo mais de Deus. Através dos Salmos, parece que os Salmos revelam para a gente o caráter de Deus, né? A forma que, principalmente Davi, se relacionava com Deus nas orações dele, nos pedidos, na gratidão, nos louvores, ensina pra gente quem é o nosso Deus. E Davi então queria saber os dias dele aqui no mundo, quanto tempo ele tinha aqui no mundo, para que ele pudesse sentir o quanto ele era frágil. Porque a nossa vida aqui, irmãos, é finita. Ela tem um fim. E Davi sabia disso. E ele repete que ele sabia que os dias dele foram contados por Deus como a palmos. O tempo da vida dele nada era diante de Deus. Na verdade, todo homem,
por mais que pensa que é forte, né? Que é guerreiro, que é vencedor, é totalmente vaidade. É vaidade, irmãos. Nós temos ainda muita vaidade no nosso coração. Nós achamos que nós merecemos muitas coisas. Nós achamos que nós somos muitas coisas. Nós achamos que nós podemos muitas coisas. Mas nós não somos nada. Nós não podemos nada. Nós somos como um vento que sopra e passa. Né? A palavra de Deus é tão clara. Como a flor que abre e daqui a pouco o vento leva. E Davi continua, na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Quanta gente nesse mundo amontoou tantas riquezas, amontoou tantos bens materiais. Deixou até, quem sabe, de fazer coisas importantes para poder ter dinheiro, ter bens, né? Ter um capital, poder dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. De repente, o Senhor o leva. A vida dele aqui termina. E às vezes, sai muito problema, muita briga entre família por causa de uma riqueza deixada. Por isso Davi pergunta aqui, né? Em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. A gente não sabe. Às vezes a gente pensa que está deixando as riquezas aqui para alguém, né? Mesmo não tendo riqueza, mas alguma coisa que a gente tem, e depois se perde de alguma maneira e ninguém aproveita. Aí ele diz, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Até aqui, irmãos. Essa oração de Davi ao Senhor me ensinou muito. Há anos atrás, eu estava assim, pensando muito, preocupada. E quanto tempo será que eu ainda vou viver? Será que eu vou concluir a missão que o Senhor deixou para a minha vida? Será que eu vou ver meus netos crescerem? Será que eu vou antes do meu marido, eu vou depois? Eu comecei a me preocupar muito com essas coisas. E uma madrugada eu perdi o sono, vim aqui para o meu escritório orar, ler a palavra e o Senhor me deu esse salmo de Davi. E eu fiquei pasma, porque ele falava exatamente, ele me trazia uma resposta exatamente das minhas preocupações. Davi queria saber o tempo dele somente para ele sentir o quanto ele era frágil, o quanto ele era finito, o quanto ele não mandava nele, o quanto ele não tinha capacidade para cuidar dele mesmo ou para determinar o tempo dele nesse mundo. Ele queria saber se era muito ou se era pouco ainda. E às vezes a gente esquece a nossa fragilidade, o quanto nós somos falhos, fracos, imperfeitos, e achamos que podemos fazer tanta coisa. E corremos, né, atrás de tanta coisa. Mas eu acho muito bom quando ele fala aqui no versículo 7, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Irmãos, com toda essa situação que nós estamos vivendo, agora aqui na nossa cidade, que estava aparentemente tranquila, nós já temos as notícias, né? Que essa doença terrível está se espalhando muito rápido e muitos casos estão surgindo e o número está crescendo das pessoas contaminadas. O que nós esperamos? Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Nós não temos poder sobre a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que não cai, não muda um minuto na nossa vida, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor queira. Ele conhece, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. A gente canta muito isso com a criança. Ele sabe quantas estrelas tem no céu. Ele sabe quantos grãos de areia tem nas praias. Imagina, no mundo todo. Ele sabe todas as coisas. Ele nos criou. E ele não nos criou para a morte. Por isso nós vamos falar aqui agora um pouco sobre isso.
eu disse no começo, o final da nossa vida aqui é a morte. É a morte, né? A não ser que alguém seja escolhido como Enoque, né? Como Elias, ou o arrebatamento aconteça com a gente ainda aqui. Do contrário, não tem outro meio de ir com Jesus, de ir para o céu, de ir para o paraíso, a não ser através da morte. E ninguém gosta da morte, ninguém quer saber da morte, né? Nenhum de nós. Por quê? Eu tenho a resposta. Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Quem trouxe a morte foi o pecado, foi a desobediência dos nossos primeiros pais. Mas quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para viver com Ele eternamente. Então, na verdade, não é errado a gente não ter tanta amizade assim com a morte. Não é errado, não é pecado, porque é algo que não é bom mesmo, é desconhecido para nós. Né? É desconhecido, mesmo sabendo que a gente vai com Jesus, a gente não sabe como vai ser. Como vai ser a nossa passagem da vida para a morte. Mas quando nós lemos aquilo que Davi disse, a gente se anima. A minha esperança está em ti. O que espero eu? O que você está esperando? Com toda essa pandemia, né? Presos em casa, muitas vezes sem ter condições de sair para comprar alguma coisa, muitos até sem condições financeiras de comprar, tudo subiu tanto. Então, quantas dificuldades nós estamos enfrentando e tantos estão enfrentando até mais que a gente. Como é que a gente está vendo tudo isso? O que a gente está esperando? Nós estamos esperando terminar a pandemia, voltar tudo ao normal? Terminar a pandemia e dias melhores vierem para nós? Terminar a pandemia logo, bem rápido, e daqui a pouco a gente volta a viver da mesma forma que vivíamos antes dela? Davi diz que ele não esperava nada, a não ser a esperança dele no Senhor. Irmãos, vamos esperar no nosso Deus, porque nós não sabemos o que vem amanhã. Nós não sabemos qual é o fim de tudo isso. Nós não sabemos como vai ser o mundo depois disso. Nós não sabemos como vai ser a igreja. Uma coisa é certa, a gente tem falado bastante sobre isso e eu gostaria de repetir. Deus nos levou para a casa do oleiro e está trabalhando conosco. Se a gente se deixar ser trabalhados por Ele, nós vamos ser uma igreja melhor. Nós vamos ser uma igreja mais séria com o Senhor, nós vamos ser uma igreja mais obediente, nós vamos ser uma igreja mais humilde, mais amorosa, mais preocupada uns com os outros. Mas nós precisamos deixar que Deus trabalhe com as nossas vidas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos convença do pecado e arranque de nós tudo aquilo que não presta. Nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor, gastar tempo com o nosso Deus. Nós não tínhamos tempo para nada, irmãos, porque a gente corria muito. E agora? Nós continuamos correndo? Pelo menos temos um pouco mais de tempo para refletir na nossa vida, para refletir como é que nós estávamos vivendo. Não vamos esperar nada daqui para frente, mas vamos esperar que haja uma transformação na nossa vida. Vamos esperar que nós sejamos mais maduros quando acabar tudo isso. Não vamos esperar do mundo, não vamos esperar do governo, não vamos esperar, vamos esperar do nosso Deus. O que Ele vai fazer conosco, o que Ele tem para nós, o que Ele deseja fazer com cada um de nós, individualmente. Vamos esperar nele, como Davi disse que esperava. Amém, irmãos? Davi sabia que ele tinha um tempo aqui, limitado aqui na terra. Ele sabia que sua vida tinha um tempo, mas sabia também quem havia estabelecido esse tempo e que nele estava a sua esperança. Quem nos criou? Quem nos trouxe até aqui? Quem tem caminhado conosco? Quem tem nos sustentado, irmãos? Quem tem nos livrado? Quem tem planejado o nosso futuro?
Desde a criação do mundo, o Senhor já tinha um propósito para cada um de nós. É o nosso Deus. É o nosso Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos nem falar, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Nós não sabemos se vamos nascer vivos, se vamos acordar vivos amanhã. Nós não sabemos. Então nós não podemos falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não adianta fazermos. Quantos planos nós fizemos? De repente, parou tudo. E os nossos planos estão parados também. E quem sabe, nem vão ser realizados. Mas se nós deixarmos o Senhor trabalhar conosco, se nós nos deixarmos nas mãos dele, que ele trabalhe conosco, com certeza os planos dele serão realizados após essa pandemia, ou até durante ela. Amém, irmãos? Será que nós sabemos dessa verdade como Davi sabia? Será que a gente está aceitando de verdade que nós temos um tempo aqui no mundo, um tempo planejado por Deus, um tempo limitado, que nossos dias aqui terão fim? Nós sabemos. Nós sabemos sim, todos nós sabemos, mas nós precisamos aprender com Davi a colocar em Deus o dono da nossa vida, a nossa confiança e esperança. Para que no tempo estabelecido por Deus, nós iremos para o lar eterno. Jesus deixou claro que aqui não é nosso lugar. Em João 17, 11 a 14. Os irmãos gostariam de acompanhar? Vamos ler? João 17, 11 a 14. Essa Bíblia nova tem que ir devagarinho para conseguir virar certinho. Vamos ler? 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles, né, eram os discípulos na época, e agora nós. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Aqui ele fala dos discípulos daquela época, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra, pois aqui do 11 ao 14, mas é do 11 ao 17. A tua palavra é a verdade. Irmãos, o nosso tema da campanha do mês de junho é buscando a santidade de Deus para as nossas vidas. E aqui fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos que ser santificados pela palavra de Deus. Buscando sim a presença dele, buscando a presença do Espírito para nos ajudar a desvendar os mistérios de Deus, para compreender no Espírito, no nosso Espírito, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado também ao nosso coração. Nós precisamos da santidade de Deus em nossas vidas. Venha a nós o teu reino, né? Diz a oração do Pai Nosso, mas também a gente tem que pedir pela santidade de Deus nas nossas vidas, como lá na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome na minha vida. Santificado seja o teu nome na minha vida. O que significa isso, irmãos? Muito frio, que eu estou até... meu pé está gelado. Significa que nós precisamos trazer a santidade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar a santidade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa encarar essa palavrinha morte de uma forma diferente. Como uma porta que vai se abrir, para que a gente possa voltar para o paraíso com o Senhor Jesus, de onde o homem foi expulso por causa do pecado, da desobediência. A morte é a porta de volta para o paraíso, amém, irmãos? Não é para a gente estar atemorizado, aterrorizado,
mas é para a gente entender que a morte é uma passagem daqui para a vida eterna. É a porta que se abre e a gente sai dessa vida para ir para uma vida com o Senhor Jesus. Então não é para a gente ter medo e nem se assustar com a morte. Sabemos que não somos deste mundo, que aqui não é nosso lugar, que está tudo muito difícil, mas ainda assim estamos apegados a este mundo. Estamos tão apegados, tão arraigados aqui, que mesmo sabendo que em breve tudo aqui vai acabar, a gente ainda espera que tudo volte ao normal, que tudo volte a ficar bem. Nós falamos todo dia da volta de Jesus. Todos os sinais estão confirmando que está muito próximo. Tantas profecias, e as profecias bíblicas também, que já se cumpriram. Mas a igreja do Senhor Jesus não está preparada. A igreja do Senhor Jesus está orando e esperando que tudo aqui fique maravilhoso, que tudo aqui fique perfeito, que tudo aqui fique melhor. A única coisa, irmãos, que precisa ficar melhor aqui é a igreja, é a vida da igreja. A igreja precisa melhorar, a igreja precisa se aperfeiçoar, a igreja precisa se preparar para cumprir o último tempo da missão dela nesse mundo e estar preparada para ir com Jesus. É só isso que nós precisamos. Melhorar o mundo, eu creio que não vai mais. Eu creio que as coisas aqui não vão melhorar. Lá fora, as pessoas que não conhecem as profecias bíblicas, que não conhecem o projeto de Deus, o plano de Deus para a humanidade, que não sabe nada sobre a volta de Jesus a esse mundo, está desesperado, esperando que tudo volte ao normal. Que as lojas se abram, os passeios no shopping, os churrascos final de semana, os clubes, né? As férias na praia, tudo isso vai voltar ao normal. Mas nós que conhecemos as profecias bíblicas, nós que conhecemos que o nosso tempo aqui é limitado, é finito, nós que sabemos que o Senhor Jesus vem nos buscar, podemos ir antes, como eu disse, né? Pela passagem da morte, e podemos também ainda estar aqui quando Jesus voltar. Né? Não sabemos, o breve que a gente ouve, nós não sabemos quanto tempo ainda tem para esse breve. Mas uma coisa é certa, irmãos, a única esperança que nós temos que ter é de estarmos preparados para ir com Jesus. Seja através da morte, seja através do arrebatamento, nós temos que estar preparados. Amém, irmãos? Porque o Senhor tem um tempo para nós. Ele é o dono da vida. E quando esse tempo chegar, Ele vai nos levar. A verdade é que nós somos humanos e amamos nossa família, nossos irmãos em Cristo. Gostamos da nossa casa, da nossa rotina, deste mundo, né, com toda a sua beleza natural criada por Deus. Isso é errado? Não. Deus nos fez para amar. Né? A gente tem falado tanto sobre a família, sobre o amor, amor na igreja, amor com os irmãos, amor com os que sofrem, amor com os perdidos, né? Amor com quem está morando na rua, nesse frio. Meu Deus, misericórdia. Esse amor é dado por Deus. Então não é errado gostar da sua casa, gostar das suas coisas, amar sua família, zelar pela sua família, querer o melhor para a sua família. Não é errado, irmãos. Nós somos humanos ainda, vivemos aqui no mundo ainda. Mas nós precisamos buscar, aprender a amar também o céu, amar o paraíso. E amar, como eu disse a semana passada, amar Jesus como nosso rei, como nosso noivo, como nosso dono. Vamos lembrar um pouquinho, né? Quando aqueles que já se casaram, os jovens que estão para se casar. Quando a gente está se preparando para o casamento, vai chegando próximo, dá uma tristeza também. Alegria de ter a nossa família, formar a nossa família e de ir, né?
realmente um par com aquele que nós amamos, ou com aquela que nós amamos, que os homens, né? Trazendo para os homens que eles amam, mas lá no fundo, quando a gente começa a olhar para a casa que a gente foi criado, né? Quando a gente começa a lembrar que os pais não estarão todos os dias com a gente, os irmãos, né? A nossa família não vai ser mais da mesma maneira que era. Agora nós vamos ter uma responsabilidade de formar a nossa família. Então nós vamos morar num outro lugar. Às vezes até um lugar inferior ao que a gente morava com a nossa família. Mas o amor apaixonado do noivo pela noiva e da noiva pelo noivo deixa tudo isso para trás com facilidade. Se não há amor, se é um casamento por conveniência, aí é difícil. Mas se é um casamento por amor, tudo isso vai ficar para trás. A gente pode sentir aquela tristeza lá no fundo, porque fomos criados, estamos acostumados com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a casa, com aquela rotina toda. Mas agora a gente vai viver o novo de Deus para as nossas vidas, formando uma nova família. É a mesma coisa. A gente sente amor pela nossa família terrena, a gente gosta, é bonito, o mundo que Deus criou é maravilhoso. A vegetação, os mares, os rios, né? Quanta riqueza Deus criou nesse mundo, as flores, o colorido. Irmãos, quando a gente vê o colorido dos pássaros, das borboletas, esse mundo criado por Deus é maravilhoso. E é bom também estar aqui, é gostoso. Ele criou para nós, né? E nós estamos desfrutando. Mas é por um tempo. E quando chegar o tempo do casamento com o nosso Senhor Jesus, nós temos que ir embora. Então a gente precisa aprender. Não é deixar de amar a família. Não é deixar de amar, de gostar da criação de Deus. Não é deixar de amar as pessoas, os irmãos, não. Mas nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a nós mesmos. Mas amar a Deus sobre todas estas coisas. Amém, irmãos? Sobre tudo que nós amamos, tudo que nós gostamos. O nosso amor a Deus tem que ser maior. Tem que ser o preferido. Tem que ser aquele que nos atrai para o céu. A nossa paixão pelo Cristo, a nossa paixão pelo nosso Rei Jesus, a nossa paixão pelo noivo, aquele que vai nos levar para as bodas com Ele, tem que ser maior que tudo isso. Tem que ser maior, irmãos. Para que a gente esteja preparado e para que a gente deseje ir com Jesus. Nós temos que entender que o nosso tempo aqui tem um fim. Paulo queria muito ir para o céu, né? Quantas vezes ele falou isso? E que para ele também, tanto fazia estar aqui como morrer e ir com Jesus. Paulo queria ir para o céu porque ele conheceu. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi para o paraíso, ele conheceu o paraíso. Então ele queria ir para lá. Para nós é desconhecido. Eu nunca fui. Já tive experiência de arrebatamento, mas eu nunca vi o paraíso. Eu nunca fui onde Paulo foi. Paulo tinha um desejo imenso de ir para lá, porque ele foi lá e conheceu. Né? Assim os teólogos dizem, né, que ele foi até o paraíso. Mas nós não. Então para nós é desconhecido. O lugar para onde nós vamos é desconhecido. Mas a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos fala sobre o céu. É que a igreja, de muitos anos já, né, para cá, parou de falar do céu. Parou de falar das maravilhas do céu. Parou de estar assim, insistindo com a igreja que olhasse para o alto, que desejasse conhecer o céu, ir com Jesus. É isso que está faltando para a igreja nesse tempo, amados. Conhecer o lugar onde nós iremos morar quando partirmos desse mundo. Como é que nós vamos conhecer esse lugar? Para nós,
é através da palavra de Deus, é através da comunhão com Deus, porque quem está lá? Quem nós vamos encontrar lá? O Senhor Jesus, aquele que nos salvou. Conhecendo o Senhor Jesus, né? Lembrando de Maria. Maria tinha uma comunhão tão profunda com o Mestre que ela nem ligou para a chatice da Marta lá, né? Chamando ela para ajudá-la a fazer o serviço da casa. A Marta estava errada? Não, alguém tem que fazer. Mas Maria era apaixonada por Jesus. Ela era apaixonada pelo Mestre. Para ela estar aos pés do Mestre, fazia ela esquecer tudo o resto. É assim que nós temos que apaixonar por Jesus. Que estar com Ele faça a gente esquecer tudo. O nosso tempo de oração, o nosso tempo de comunhão com Ele, o nosso tempo de meditar na palavra, possa ser o que mais nos dá prazer. Porque Jesus está ali. Ele está na palavra que nós estamos meditando. Ele está conosco no nosso tempo de oração, de comunhão com Ele. Ele está conosco em tudo que fizermos além disso. Né? Quando você tem um tempo gostoso com Jesus, depois você vai fazer o trabalho da casa, você não consegue tirar Jesus. Você não consegue falar, Jesus, agora fica aí que eu vou fazer o meu trabalho. Não, Ele vai junto no seu coração. Você se torna tão apaixonado ou apaixonada por Ele, que você não consegue se desligar dele. Você não consegue esquecer Jesus para fazer as suas coisas. Ele vai estar em tudo com você. Voltando à palavra de quarta passada, irmãos. Nós precisamos buscar e desenvolver esse amor apaixonado por Jesus. Porque só assim, Ele estando em primeiro lugar, só assim, a gente sentindo esse amor apaixonado por Ele, nós não vamos ter medo da morte, porque para nós vai ser um prazer. Ir com Jesus vai ser um prazer. E também, nós vamos ter desejo de ir. Não é só não ter medo da morte, nós vamos ter desejo, nós queremos com Jesus. Nós sabemos que a morte é só uma passagem. É como uma lâmpada que apaga num lugar e acende na outra. É rapidinho. E a gente quer ir, a gente vai desejar ir. Então é isso que a igreja precisa hoje, é isso que nós precisamos hoje. Hoje eu conversei com uma pessoa e que me disse que tem ouvido de muitos pastores da nossa cidade aqui uma insistência muito grande para que abram os templos, para que abram as igrejas. Porque como que vai ficar? Que igreja não pode ficar fechada. Que a igreja está fechada. A igreja está parada, está fechada. E os pastores falando isso para essa pessoa que é envolvida com política e tem ouvido muito isso. Não, alguém tem que ajudar a gente, alguém tem que abrir as igrejas. Nós somos pastores, nós precisamos da igreja aberta. A igreja está aberta, a igreja está viva, né? A igreja está caminhando, a igreja somos nós, irmãos. Graças a Deus que a gente tem essa visão, que a igreja somos nós, então a igreja está solta. A igreja está com a sua boca aberta para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para falar dele, se porventura encontrar alguém que precise ouvir. Irmãos, a visão de ser igreja é maravilhosa. A visão bíblica de ser igreja, porque é tão diferente de quando a gente achava que um lugar com uma torre em cima, com uma cruz em cima, né? Ali era igreja. Quando eu era criança a gente cantava, né? Que a gente ia para a igrejinha, né? De torrinha levantada. A gente ia para a igreja. Não, nós somos a igreja. Graças a Deus, a nossa casa pode ser uma igreja. Esse é o nosso alvo, irmãos. Esse é o nosso propósito, é o propósito de Deus para nós. Que cada família da SEM seja uma igreja para Ele. Que cada casa da SEM seja uma casa para Ele. Seja a igreja dele ali reunida. Graças a Deus que nós temos essa visão. Hoje eu entendo por que Deus me mandava falar tanto para a igreja. Não diga eu vou à igreja, mas eu sou a igreja. Não diga eu vou a um culto, mas diga eu vou oferecer um culto em qualquer lugar. Lembra? Quando aquela mulher perguntou para Jesus, mas aonde
devemos adorar? No monte, aqui, ali, em qualquer lugar. Porque Ele está buscando até hoje adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós somos a igreja de Cristo. Graças a Deus nós temos essa visão. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de vocês já entendeu isso e que está sendo igreja na sua casa. E se sair um pouco para alguma compra, para fazer alguma coisa, onde você for, você é a igreja. Você é a igreja. A igreja coberta pelo sangue do Cordeiro, protegida pelo sangue do Cordeiro, como foi o povo de Deus lá no Egito, com a marca do sangue daqueles cordeiros que eles mataram e ofereceram ao Senhor. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus é uma marca em nossas vidas, para que o diabo não nos toque. Amém? Eu queria só compartilhar um pouco com vocês o que falta talvez também na igreja de hoje. Quando eu era criança, eu já dei esse testemunho, mas acho que talvez nem todos ouviram. Eu fui criada numa igreja, naquela época, com um pastor avivado, apesar de ser uma igreja tradicional, e de um pastor que falava muito para a gente do céu, pregava muito sobre o céu, sobre o paraíso, sobre estar com Deus, sobre não sermos desse mundo, estarmos aqui nos preparando para ir com Deus. E quando eu aceitei Jesus no coração, eu era muito nova ainda, mas eu me lembro que quando a gente cantava músicas, a gente cantava no passado, irmãos. A igreja que eu cresci, a igreja que eu me converti, que eu me conheci como filha de Deus, era uma igreja tradicional. Mas naquela época não se conhecia muitas, não se tinha muitas experiências com o Espírito Santo como nós conhecemos agora, sabe? Não se ouvia muito falar em profecias na igreja que eu cresci. Não se ouvia muito contar testemunhos de arrebatamentos, mas se ouvia falar muito do céu. Se ouvia falar muito de que é para lá que nós tínhamos que estar desejando ir. E que a nossa vida aqui era só nos preparar para um dia ir para lá com Jesus. E que a gente tinha que falar dele o mais que a gente pudesse. Quanto mais a gente falasse do Evangelho, quanto mais a gente pregasse o reino de Deus, quanto mais a gente falasse de Jesus, mais depressa a gente iria com ele. E a gente cantava muitas músicas, muitas, né? Eu me lembro de uma que eu gostava muito, que fala: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Da linda pátria eu tenho saudades, quando é que eu vou? Aquilo dava um desejo no meu coração de ir para o céu. E uma vez eu perguntei para minha professora de escola dominical: mas a gente não pode ir? Como que a gente vai para o céu? Eu tinha uns 6 anos, ela falou: só o dia que a gente morre parte daqui para o céu. Quem tem Jesus vai para o céu. Falei: então eu quero morrer logo, porque eu quero ir logo para o céu. Então a gente era plantado no nosso coração que o céu era um lugar maravilhoso, cheio de gozo. E a gente cantava muito, desde criança, essas músicas. Então eles incutiam no nosso coração, na nossa vida espiritual, o desejo de ir para o céu. A vontade de ir para o céu. E na inocência da criança, a gente não tinha nem medo, nem pavor, nem afastamento da morte. Eu não quero saber da morte. Pelo contrário, a gente entendia que a morte era realmente algo que ia nos levar para o céu. Então a igreja nós precisamos falar mais do céu, né? Das belezas do céu. Lá eu gosto muito daquele canto que a gente canta, né? Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá sofrimento. Gente, nesse mundo que a gente está vivendo, não é para a gente querer ir para o céu? Não vamos ter medo de nada. Vamos deixar que o Senhor trabalhe conosco e nos prepare para, no momento dele, ele nos levar em paz, tranquilos, felizes. Amém, queridos? Agora, eu gostaria, já estamos encerrando, eu gostaria de falar um pouco com vocês, finalzinho aqui,
da mulher de Ló. Uma manhã que eu estava orando, me preparando para gravar a mensagem para a igreja, Deus começou, era bem cedo, devia ser umas 4 horas da madrugada, e eu perdi o sono e vim para cá orar, e de repente o Senhor começou a me falar sobre a mulher de Ló. E ela se encaixa nessa palavra. Existem muitas advertências deixadas por Jesus na Bíblia, mas essa advertência dele para os discípulos é muito forte. Está em Lucas 17, 20 a 37. Vamos ver? Lucas 17, 20 a 37. Nós vamos encerrar com esse texto. A Bíblia nova é um problema, né? Lucas 17, 20 a 37. Vamos ver o que Jesus advertiu naquela época, conversando com os fariseus, que fizeram para ele uma pergunta e ele respondeu. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse agora aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, ou as suas coisas em casa, não desça tomá-las. E da mesma sorte, que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha a advertência de Jesus aqui para os discípulos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Irmãos, qual foi a falha da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela conviveu no meio do povo de Deus, né? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, o pai da fé. Dá a impressão até que Ló andava meio grudado em Abraão, né? Ele era arrastado por Abraão. Mas não convém entrar nesse assunto agora. Mas vamos lembrar por que Jesus fez essa advertência para os discípulos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló estava tão presa às suas coisas materiais, à sua vida material. Ele era rico, Ló era muito rico. E ela devia viver numa vida bem abastada, numa vida muito confortável, né? E ela não conseguiu obedecer a ordem de Deus de sair e não olhar para trás. Nós não vamos ler o texto que fala sobre isso, mas os anjos avisaram. Eles precisaram arrastar Ló, a sua esposa e suas filhas de dentro de casa. Os futuros maridos das suas filhas não eram homens de Deus. Eles nem acreditaram em nada e ficaram, não quiseram vir. E os anjos arrastaram Ló, sua esposa e suas filhas. E saíram de lá com eles. Mas a mulher de Ló, que nem o nome é citado, não devia mesmo ser íntima de Deus, porque nem o nome dela é citado aqui na palavra, nem a mulher de Ló. Ela era mulher de Ló só. Ela não conseguiu. Ela estava tão presa à sua riqueza, ela estava tão presa à sua rotina diária, ao cuidado com a sua casa, né? A gozar de tudo que ela tinha. Não sei se ela acreditou ou não que Deus ia mandar fogo do céu e destruir tudo aquilo. Mas ela olhou para trás. Mesmo sendo avisada por anjos que vieram
enviados por Deus para tirar eles dali, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Irmãos, nós não podemos olhar para trás. E o tempo chegou que nós já estamos sendo tirados. O Senhor já está nos preparando para nos tirar desse mundo. Porque virá fogo. Esse mundo vai ser destruído por Deus. Assim como foi Sodoma e Gomorra. Nós não podemos ser como a mulher de Ló. Nós não podemos deixar que as coisas deste mundo fiquem tão arraigadas em nós. E nós tão apegados a tudo que temos e fazemos aqui, que a gente começa a olhar para trás. Olhar para trás. Poxa, mas era tão bom aquele tempo. Poxa, mas é tão bom tudo que eu tenho agora. Mas é tudo legal, tão gostoso. Poxa, mas estar fazendo isso ou estar fazendo aquilo é tão bom. E de repente, a gente se pega desprevenido. Ou para a volta de Jesus, ou para a morte. Nós não sabemos de que forma nós iremos. Mas nós precisamos desapegar. Não sei quantos já assistiram um programa de televisão que o título, não sei se ainda tem, mas era Desapegar. Desapega. O título era Desapega. Né? E alguém lá numa casa de alguém que tinha 100 pares de sapato, 200 vestidos, e incentivava aquela pessoa a se desfazer da maioria das coisas que tinha. Vamos usar essa palavra para nós nessa noite. Desapega, meu irmão. Desapega, minha irmã. Desapega, Maria Alice. Desapega, Michele. Vamos desapegar, irmãos, de tudo que nós estamos tão apegados nesse mundo. Vamos olhar para o alto, de onde nosso Senhor voltará. E vamos olhar para esses dias que estão por vir, quando o Senhor quer nos preparar para ser uma nova igreja. Uma igreja que não precisa de um lugar, não precisa de um templo. Nós temos um salão, Deus permitiu, nos deu praticamente de presente. Mas será que é para ser uma igreja ali? Ali é o lugar onde a igreja se reúne. Eu falei tanto isso para os irmãos. E quantas vezes eu chorei lá depois de pronto. Senhor, o que o Senhor quer de nós? Por que o Senhor está dando esse presente para nós? Eu não sei, irmãos. Mas alguma coisa, um propósito Deus tem. Porque Ele nos deu. E nós não chegamos nem praticamente a inaugurar de verdade ali, né? A gente estava usando sem terminar, que isso para nós não importa. Mas Deus tem um propósito para aquele lugar. Eu creio que sim. Mas não sei se é aquele propósito da gente estar ali reunido, só adorando, só orando, só vendo os irmãos, só matando a saudade dos irmãos no final de semana, fazendo reuniões gostosas entre nós. Não sei. Ou se é para acolher pessoas, cuidar de pessoas, ter uma obra social grande ali, atendendo vidas, não sei. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas nós sabemos que Deus tem algo novo para nós. Como teve para a mulher de Ló. Deus tinha um lugar para eles. Tinha algo novo para eles. Deus estava tirando eles dali, não era para morrer, era para viver. Era para ela ter saído junto com seu esposo, com suas filhas, e conhecer o novo que Deus tinha para ela. Mas ela estava com tanto medo do novo, e tão presa ao que ela estava deixando, ao velho, ao passado, que ela não conseguiu chegar até o novo. Que a gente consiga, irmãos, que a gente consiga olhar para os dias que virão, sem medo, sabendo que o nosso Senhor Jesus estará nos conduzindo. Por mais que o mar seja bravio, por mais que os rios tenham correntezas amedrontadoras, o Senhor estará conosco no barco. Mais uma vez eu repito, Ele estará conosco no barco. Não tenhamos medo, tenhamos sim disposição, fé, esperança, que dias melhores virão para a Igreja de Cristo. Ainda que não sejam dias felizes para a nossa carne, para o nosso homem carnal, mas que seja algo novo de Deus para nós, que seja o tempo de Deus, de uma igreja cheia da presença do Senhor, ungida para curar os enfermos, para declarar salvação àqueles que estão perdidos, para glorificar o Senhor nas suas obras.
Seja essa igreja, ainda que seja com dores, ainda que seja com dificuldades, mas que sejamos a nova igreja que o Senhor tem para nós. Em breve, ou a longo prazo, não sabemos. Mas vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar esse tempo, porque é um tempo precioso para a gente crescer, amadurecer e se preparar para o novo de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Não vamos fazer o que a mulher de Ló fez. Não olhe para trás. Não se apegue. Se você já está apegado, desapegue. Eu estou trabalhando isso na minha vida e pedindo que o Senhor me ajude a desapegar. Vamos nos desapegar. Que tudo que temos não seja nosso, mas seja dos irmãos também. Seja do Senhor, para que o Senhor administre da forma que quiser. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai de amor, eu quero te agradecer por essa noite, pela oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Me perdoa se não falei tudo que o Senhor desejava que eu falasse, mas que o teu Espírito continue agindo nas vidas e se revelando, Senhor, a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, até mesmo dos adolescentes, das crianças que possam estar ouvindo essa palavra. Que nós sejamos, Deus, como Abraão, que não estava pegado a nada. Quando o Senhor mandou ele sair da terra dele para um lugar desconhecido, ele foi. Mesmo sendo um lugar desconhecido, ele obedeceu. Que nós estejamos prontos para obedecer e para ir para onde o Senhor nos mandar. E para viver da forma que o Senhor tem para nós daqui para frente. Nos abençoa agora, abençoa cada família, cada casa. Abençoa as nossas vidas para uma noite de descanso e para o dia de amanhã. Se o Senhor nos der vida, que seja para viver um pouco mais perto do Senhor, que seja para aprender mais do Senhor, para aprender a olhar para o alto e desejar o que o Senhor tem para nós. Que nem olhos nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que o Senhor tem guardado para aqueles que te amam e que confiam no Senhor. Muito obrigado. Te agradeço em nome do Senhor Jesus.